A minha vida, nós passou muita dificuldade quando era criança. Meu pai abandonou eu com 7 dias de vida. Deixou minha mãe para cuidar de mim e dos meus 3 irmãos sozinha. Ela trabalhava na fábrica PV ali na época. Nossa, eu lembro. Você lembra da PV? Minha mãe trabalhou muitos anos ali, a dona Vitalina. É o amor da minha vida, minha mãe, porque minha mãe ela sofreu demais para cuidar de mim e dos meus 3 irmãos. A gente foi abandonado pelo pai cedo, né? O pai foi preso, ficou mais de 13 anos preso, logo de cara. Eu tive uma infância muito conturbada, nós passou muita dificuldade quando era criança, necessidade de comer, muitas vezes não tinha um leite. Sofremos muito, né? Porque na época minha mãe ela teve depressão pós-parto, ela teve uma catarata no olho que teve que tratar. A gente saía do Jardim Planalto ali, da São João, para falar o português claro, logo, e a gente andava até Augusto Pereira de Moraes a pé, todo dia, 6, 6h30 da manhã, pra gente estudar. E a gente, quando levava o material escolar da gente, adivinha no que a gente levava? Dentro de um saquinho de arroz. E hoje eu entendo por que eu nunca gostei de estudar. Eu, particularmente, acho que eu tenho a 8ª série só, eu sei ler, sei escrever certinho. Mas aprendi na prática mesmo, mas naquela época eu não tinha prazer em estudo. Eu acho que é porque pelo que a gente passava dentro da sala de aula. Que imagina só, minha mãe não tem culpa disso, é o que ela podia fazer pela gente. Eu sou muito grato por tudo que eu vivi também. Mas quando eu chegava na escola com o material dentro de um saquinho de arroz, as crianças tiravam sarro da gente, e eu acho que foi isso um dos maiores motivos de eu não querer estudar, da gente ficar rebelde, aí juntava a necessidade também de querer comer as coisas, não ter. A gente particularmente, eu não sei se você lembra do mercadinho Boa Vista, que era da Toninha e do seu Osvaldo. Sim. A minha mãe se relacionou com o Paulo, que hoje é meu pai, ele é falecido já, né? Eu vou contar também, um pouco dele também. Ele é falecido, mas minha mãe se relacionou com ele uma época, e foi a época que a gente mais passou melhor, assim, porque estourava um saquinho de arroz no mercado, ela guardava um tomate que já estava chegando no ponto, e ela passava lá em casa fuçando as panelas que não tinha nada, e ela depois de tarde ela passava com a caminhonete da entrega e ela deixava lá o que a gente ia comer, e ela sustentou a gente por muitos anos. Eu, meus irmãos, minha mãe, a gente é muito grato pela Toninha, pelo Osvaldo, pela Adriana, pelo Rogério também, que ajudou muita gente. Então assim, eu tive uma infância muito conturbada, assim, eu gostava de soltar pipa lá na cerâmica do Bosco, ficava ali, mas a gente ficava muito solto pro mundo, porque enquanto que a mãe da gente saía para trabalhar, a gente não tinha um pai ali para falar, ó, filho, isso aqui não pode, nós não teve o ensinamento de um pai. Um pouco do ensinamento do pai que eu tive foi do Paulo, David Paulo Domingues, meu pai. Hoje ele é falecido, mas aquele homem, ele foi um grande homem na minha vida, ele me registrou o nome dele, ele sempre me tratou como um filho, ele foi o exemplo no caso que eu não tive, tá? Então, esse dia mesmo eu liguei pra minha mãe, eu falei, mãe, eu tô te ligando, ela, oi filho, tá tudo bem? Ela já ficou meio assim, eu falo direto com ela, mas eu falei, mãe, hoje eu tô aqui pra falar com você, porque eu te amo muito. Eu fiquei uma época da minha vida um pouco depressivo também, e eu fiquei imaginando, cara, eu tendo a minha casa própria, morando em casa, tendo minhas coisas, tudo, sem passar tanto estresse que ela passou para cuidar de 3 filhos sozinha, eu fiquei depressivo. E eu fiquei pensando, o que ela não passou com 3 filhos, 4 filhos, né? Era eu e meus outros 3 irmãos para cuidar da gente, aquela depressão, e faltava as coisas dentro de casa, ela comprava um leite, acabava, aí tinha que fazer pão pra gente comer cedo. Era aquela loucura, e eu vi que ela é muito guerreira, muito mais forte do que eu imaginava. E eu parei para falar para ela, mãe, eu te amo muito. A senhora é muito forte, a mãe amorosa, carinhosa, por mais que a gente passou tudo isso, ela jamais deixou de dar amor, de dar carinho, nunca colocou a mão em nada de ninguém para cuidar da gente. Então assim, a dona Vitalina, minha mãezona, eu te amo muito, mãe, já vou aproveitar aqui para falar aqui também, com certeza, porque ela é uma mulher guerreira, e eu foquei muito mais no meu trabalho, nas minhas coisas, deixei muita coisa lá atrás para me tornar um homem de verdade, igual eu tô tentando melhorar e ser todo dia, pelo que a minha mãe viveu, para dar um dia orgulho para ela conseguir chegar em algum lugar e falar assim, mãe, o teu filho aqui superou.